Você tá nervosinho? Eu tô, é o segundo gringo que vem aqui no nosso podcast, mas esse cara é sensacional. Eu tô muito feliz, mano, dele estar aqui, de verdade. Nossa, eu beijaria ele se ele deixasse. Mas eu acho que ele não vai deixar. Ó, Vocês anunciam o nome dele, quero ver se nossa, você eu vai... fiquei treinando o sobrenome dele, você acredita? É porque tem um... Tem a linguinha que tem aqui no meio da língua. Isso. Ó, então eu quero uma salva de palmas pra ele, que veio da Austrália. Salva Ladies and todo gentlemen. mundo. Matou meio mundo, que eu tava assistindo o filme ontem. Meu Obrigado, Deus do Netflix, liberaram antes pra gente. Deu uma canivete na mão desse homem. Ele um canivete, um copo d'água, irmão. Esquece. Vai daqui pra casa... Ó, vai embora. Então eu quero muitas palmas pra ele, que veio de longe, internacional. Chris Hemsworth. Aê! Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Tá bem, meu irmão? Doing well, thank you. Tô Yeah, bem, this is the, obrigado. The last stop on our Essa é a última parada na nossa turnê mundial pro Resgate 2. Estou muito feliz de estar aqui, primeira vez no Brasil e é fantástico, então muito obrigado. Cara, você tá... Vou te explicar aqui. O podcast, o Podpah, é o podcast maior do nosso país e se você pode ver aqui, cara, a gente tá acostumado no país, a gente não recebe celebridades né? igual você. Então pra gente tá sendo um desafio. A nossa audiência tava muito na expectativa de como ia ser esse papo, então eu queria, antes de começar, dizer que é muito importante você estar aqui pra gente, pro nosso trabalho, por tudo que a gente almeja e sonha, sabe? Então você hoje é um convidado muito importante pra gente. Obrigado, cara. Caramba, Thank you. isso é muito Obrigado. verdade. Não, obrigado a Thanks vocês. for having me. Obrigado por me receberem. How many people you have following Eu ouvi the falar podcast? sobre todos os seguidores que vocês têm, é o maior podcast do país e eu tô muito agradecido de estar aqui. Então, já que você tá falando de coisa boa, coisa grande, eu vou dar o meu presente pro homem, né? Já. Não quer perder tempo? Não, já que ele é um cara mundial, internacional, vou entregar aqui, ó. Esse aqui é o meu time, Corinthians, bicampeão mundial. Tá bom? Ó, pra você é um presente. Tá com o seu nome aqui, ó. Você gosta de futebol? No. Yeah, but my kids play. Os meus filhos jogam. Growing up in Australia, Quando eu era moleque, a gente não jogava na Austrália. A gente jogava rugby ou futebol australiano, mas os meus filhos adoram jogar futebol. Então eu agradeço o presente, com certeza eles vão gostar. Aqui no Brasil, o principal esporte é o futebol. Lá na Austrália é o rugby. Yeah, Isso. yeah, rugby in Australia. É o rugby e o futebol da Liga Australiana, que é diferente do rugby. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma checada, é o IFL. É bacana. É como se fosse um rugby com um pouco de basquete, um pouco de futebol, então tem o tackle, né? Tem bastante jogo de corpo, mas o jogo é parecido. Caramba, mano, deve ser porradaria toda hora. Porradaria. Mas, ó, o lance, pô, queria primeiramente agradecer a Netflix que tá fazendo esse papo acontecer. Muito obrigado mesmo. Netflix. Lígia, um beijo, te amo, você Netflix, sabe. cara, não, isso é um passo muito interessante na Netflix, olhar e falar assim, mano, vamos levar ele num podcast, vamos tentar essa loucura. Pô, eu tô muito agradecido e ontem a gente teve acesso ao filme, o Resgate 2, a gente assistiu primeira mão antes de todo mundo. Inclusive está nas na Netflix agora, tá disponível pra vocês assistirem, assista porque tá, mano, impecável, mas uma parada me chamou Ação do muita começo ao atenção, fim. exato. Tem muita ação do começo ao fim, assim, os planos sequências, é uma parada meio que, tipo, a câmera acompanhando todos os embates ali, todas as lutas e tal. Quanto isso é difícil gravar? Well, the way that Sam Hargrave, he's Bom, o Sam, que é o diretor, a forma como ele filma o plano sequência não é a forma tradicional, com 3, 4 câmeras, onde você tem vários pontos de corte. Vários pontos do filme, principalmente aquele que tem 22 minutos de duração, é assim, é uma série de diferentes tomadas que estão coladas juntas para parecer que é uma tomada só, então não dá para você se esconder muito atrás da edição e dos ângulos da câmera, sabe? Tem que ser bem feito e é exaustivo. São várias sequências de luta longas, a gente começa na prisão, tem 400 extras naquela tomada, eu tô pegando fogo, tem coisa explodindo pra todo lado, daí a gente começa uma perseguição de carro e aí a gente entra numa cena de trem onde tem um helicóptero que pousa em cima do trem, E você eu dá tô em cima tiro do no trem. helicóptero. Essa cena do Tiro pra helicóptero todo lado, foi é isso. verdade, aquela cena do helicóptero ali é verdade? Tudo verdade, tudo filmado em câmera, não tem nada de efeito especial, nada de tela verde, nunca foi feito dessa forma em tela antes. E a reação que vocês tiveram, né, isso dá pro público uma experiência mais imersiva, espontânea, né, e é uma coisa cheia de adrenalina. Nossa, essa cena do helicóptero, eu tava com a galera, a gente, né, que trabalha fazendo vídeo também, eu falei, se essa cena não foi no chroma key, não teve efeito, Não que teve tela cena verde. maravilhosa. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Cris. A gente foi assistindo esse filme e foi reparando uns takes, né, longos, e a gente fica observando isso também. Mas que acontece num filme assim, você tá ali, aquele take longo e luta.
quando erra uma cena, tem que voltar todo aquele take que aconteceu isso, de voltar Desde o tudo início. aquilo, as explosão, aquilo tudo. That's the most challenging thing. É isso que é desafiador. Normalmente, quando você comete um erro, não tem problema. Você tem outros ângulos, outras câmeras, você consegue fazer o corte e se virar na edição. Mas tem vezes que tem 400 extras lá e você tem lá 95% da cena completa. Se tem um errinho, você tem que voltar pro zero e começar de novo. Então, o negócio é exaustivo, é cansativo, tem muito risco, tem muita chance, muita margem para erro, mas a recompensa é muito grande, sabe? Que você vê na tela é o que acontece mesmo. E isso tem outra energia, né? Carrega outra coisa pro cinema. Então, com certeza valeu a pena. Todas as lesões, todo o sangue, suor e lágrimas que a gente derramou ali, no final das contas, foi um produto incrível que a gente tem muito orgulho e a gente agradece de ter feito assim. Que isso, cara. Demorou quanto tempo pra gravar? Desculpa, Não, mano, só fica à pra falar desse vontade, filme. fica Quanto à tempo foi de vontade. gravação? Bom, essa sequência tem 29 dias que levou pra gravar. Agora, o filme inteiro foi uns 4 meses. Mas aí tem 6 a 12 meses de preparação, de ensaio e de planejamento. Principalmente com o Sam Hargrave, né, que é o diretor e os dublês, eu tive que trabalhar 2 meses antes do filme só de preparação. E aí, quando a gente começou a filmar, foi assim, a gente tá sempre atualizando, sempre mexendo alguma coisa. Acho que foram 6 mil movimentos de coreografia que eu tive que aprender pro filme. É como se fosse um atleta profissional, né? Não é nenhum ator até. Que isso, a gente tava vendo um pouquinho do seu treino, pô, você faz boxe ali, aí malha pra caramba, deve ser puxado, cansativo pra caramba, exaustivo, mas eu queria saber mesmo o quanto tem de você, do Chris, dentro do papel, porque a gente mesmo percebendo que é uma parada soldado, pô, tiro pra caramba, coisa tensa, a gente percebe que tem uma leveza, que você dá uma brincada, que você tem o Chris ali, sabe? Tipo, como é nos seus outros papéis, você faz questão disso acontecer? Com certeza. 95% das cenas de ação desse filme são feitas por mim mesmo. Eu prefiro fazer, né? O máximo que eu consigo fazer, eu prefiro fazer. Mas muitas vezes não é necessário. E aí eu tô filmando uma cena, faço uma cena de ação aí depois, coloco um dublê pra fazer simultaneamente. Mas pra esse filme a gente queria que tivesse uma sensação específica, né? Eu precisava estar lá na linha de frente. Então foi assim, a experiência mais imersiva que eu já tive, a coisa mais exaustiva que eu já fiz na minha vida. Mas como vocês falaram, isso muito de você estar lá presente, né? A gente gosta de estar ali. E isso acho que faz parte da alegria do trabalho, né? Uma coisa mais pessoal pra você e se conecta com Quando você faz um filme desse, como que deve ficar a sua cabeça? Você, nesse período que você tá gravando, você se sente um soldado, um matador, porque ali você matou muita gente, mano. Sério, eu Você nunca tem vi. noção de quantas pessoas foram mortas nesse filme? A contagem tava alta ali, hein? Tentar sobreviver, né? A prioridade é sobreviver, porque, cara, uma loucura. As situações que você passa, o que você tem que fazer. Eu e todos os dublês, todos os atores, enfim, eu acho que a gente levou pro limite mesmo, pro extremo. Mas olha, você fica exausto todo dia, mas a recompensa, como eu falei, é lá em cima. E tem uma colaboração muito bacana entre todos da equipe. Porque tem uma sensação de dever cumprido, né? Depois que você termina, entrega o projeto e faz uma sequência de ação dessa, é uma celebração para todos nós. Eu adoro isso. É assim, é como se fosse uma família no set. E várias vezes a gente tá em cada um no seu canto, cada um no seu quadrado fazendo o seu trabalho, mas aqui uma vez que a gente começou até o final do filme foi um compromisso só. Mano, eu pago um pau pra quem é ator, assim, porque é uma arte muito, muito bonita, assim, porque a parada, você se entrega, você muda a sua personalidade muitas vezes, mas eu ia pirar, se eu tivesse em casa e eu fosse Tyler, assim, resgate, eu ia ficar em casa, tipo assim, você ouviu, amor? Eu ia chegar em casa com o Cadê o meu brinquedo revólver? aqui, ó, falar, crianças, olha quem é seu pai aqui, ó. Olha o bonequinho aqui do filme. Lindo, né? Muito legal, cara. E quando Legal, chegou o convite da Netflix pra fazer o resgate, como que é um convite desse? Eles já chegam com o roteiro, você participa do roteiro, como que foi? E que momento da sua vida você tava também, né? Foi ótimo. A gente fez o primeiro filme e não sei se vocês viram o primeiro, mas o personagem tava lá acabado, né? Foi peneirado. O cara parecia um queijo suíço no final do filme, tomou tiro pra caramba, tava morto. Ele ressuscitou. É isso aí. Pois é, ressuscitou, né? Então o pessoal ressuscitou ele, porque o pessoal ficou muito animado com a reação do filme e a resposta dos fãs também foi fantástica, né? Foi o maior filme da Netflix naquela época. Então, o nosso dever era voltar e contar essa história de uma forma mais profunda, de uma forma maior, né?
elevando o patamar aí da ação e integrar um pouco mais de emoção também. Isso foi muito bacana pra gente fazer. Poder mergulhar na história do passado do personagem, não era aquela coisa bidimensional, o cara é profundo, várias camadas, tinha vergonha, culpa, tinha uma tortura na alma do cara no fundo, e a gente descobre por quê. A gente vê isso em mais profundidade. Eu acho que isso impacta mais o público, sabe? Você pode ter ali um filme de ação que é espetacular, com um monte de explosão, mas se você não tiver uma conexão pessoal com o personagem, se você não tiver empatia, se não tiver uma ligação emocional, aí é só ruído, é só barulho. Então integrar emoção e ação é muito importante nesse filme. Enfim, foi um feedback muito bacana que a gente recebeu e acho que foi isso que reverberou pro público. Cara, que isso é muito, muito, muito foda, porque eu fico imaginando o desafio que é, porque depois do 1, que foi espetacular, vocês vieram no 2 e eu acho que o 2 tá melhor que o 1, e não tipo, num lance de comparação, mas de você ver o quanto bem filmado foi, bem ensaiado todo esse lance. A grandeza, né? A grandeza do trabalho mesmo tá gigante, e o quanto isso é difícil, tipo, entrar novamente numa franquia, porque, tipo, querendo ou não, a gente que é público fica, tipo, tá, será que é o 2 só não quero pra... dar spoiler, será que vai ter o 3? Exato. Vai ter que assistir. Exato, mas será que estão fazendo o segundo filme, o terceiro filme, pra faturar só? Porque, Não, óbvio, ali faturar é. é importante, ou é, tipo assim, pra fazer a construção da história? Porque eu senti isso, que tem a construção da história, não foi simplesmente uma história, uma história 2 jogada, não, tem uma continuação, tá tudo Uma entrelaçado. saga, né? Uma saga. É isso. Eu acho que uma coisa vai junto com a outra, né? Só ganha dinheiro e se você tem essa conexão com o público. E tem várias franquias e várias tentativas, né? Muito do produto que a gente vê são com heróis, existem franquias que estão sendo refeitas agora. Então, ter uma ideia original como essa é uma coisa muito importante pra gente. Então, a gente é grato pelos fãs que estavam com a gente no primeiro filme, que apoiaram a gente para fazer o segundo. E se esse filme tiver o mesmo impacto que o primeiro teve, com certeza vai ser fantástico a gente seguir, continuar a franquia. Seria ótimo. Se a gente tiver algo que... Enfim, a gente quer uma ideia original, uma história única, em vez de repetir algo. Da hora. Cris, aqui no Brasil, falar um pouco do Brasil, um pouco da Austrália. Os fãs são malucos. A galera te ama, mas eu queria saber também um pouco ali do seu início de querer ser ator. Por exemplo, aqui nas escolas do Brasil, não é comum Aula de teatro, essas coisas no cinema. pra liberar o lado artistas das pessoas, né? A galera é muito difícil, tem que procurar bastante. A sua infância, você na escola na Austrália tem essa parada de você é bom nisso, vai pra música, você é bom nisso, vai atuar. Como que Te foi esse ingressaram início na seu? arte desde moleque, assim? Tem tinha assim aula de teatro, aula de música na escola, mas não é um dos principais espaços, sabe? Geralmente não é um foco tão grande dos alunos na escola. Pouca gente que eu conhecia era ator ou queria ser ator. O meu irmão tinha feito um curso de teatro fora da escola, que eu fiz também depois, e a minha paixão, na verdade, veio porque eu adorava assistir filme, né? Eu era um fã, eu era um você gostava de espectador, eu assistir? gostava muito de ver. Sim. O Labirinto, História Sem Fim, esses filmes das antigas, eu sou um grande fã desse tipo de filme, também dos filmes do Schwarzenegger, dos filmes do Rambo, do Van Damme. Então, eu via esses filmes e eu saía no quintal e tentava recriar todas as cenas com os meus irmãos. E aí, quando eu decidi realmente virar ator, foi por conta dessa fantasia, por conta dessa aventura que traria pra mim, né? Em vez daquela parte mais de expressão artística. Eu acho que isso entrou depois na minha carreira. O que eu gosto agora é que isso é uma via de expressão pra mim. Isso me dá uma avenida que eu não consigo me expressar como em nenhum outro lugar, né? Então, a aventura, viajar,